SCP-1149. Procedimentos de contenção de Euclides de SCP-1149. SCP-1149 deve ser mantido em uma sala segura na extremidade oeste do Sítio 37, localizada em um local remoto na costa noroeste dos Estados Unidos. Para minimizar a visibilidade de seus efeitos, SCP-1149 deve ser apontado para o oeste em direção ao Oceano Pacífico em todos os momentos. Ver relatório de incidente 1149 da. Deve ser firmemente fixado à sua estrutura de suporte, que por sua vez será ancorada ao chão. Sensores acelerométricos e atmosféricos acoplados à estrutura de suporte transmitirão as leituras para um centro de monitoramento próximo. As condições atmosféricas dentro da sala de contenção de SCP-1149 devem ser mantidas estáveis com uma câmara de ar permitindo a entrada. Um único ventilador montado na parede da sala a leste de SCP-1149 deve ser firmemente coberto e travado em posição até que seja necessário para teste. Quando aberto, a velocidade do ar não deve exceder 30 km por hora. O acesso é restrito ao pessoal de nível 1 com a aprovação de um superior. Todo o software de teste e todos os equipamentos de teste devem ser inspecionados por pelo menos 2 membros da equipe de revisão técnica do Site 37. Os fios de SCP-1149 devem ser aterrados durante qualquer teste até que mais informações sobre o objeto sejam obtidas. A aprovação para testes completos de orientação vertical ascendente está atualmente pendente. O teste de uma orientação vertical e descendente é proibido no local 37 devido à sua proximidade com grandes falhas geológicas e nenhuma transferência de local está atualmente pendente neste momento. O cone de efeito áspero de SCP-1149 foi classificado como uma área de conservação e todas as embarcações e aeronaves não emergenciais não têm acesso. 2 equipes de patrulha usando bote salva-vidas a motor da Guarda Costeira dos Estados Unidos monitorarão os limites do cone de efeito em busca de invasores. As patrulhas não devem perseguir invasores, mas devem entrar em contato com os pesquisadores responsáveis por SCP-1149 para obter mais instruções. SCP-1149 é um catavento enferrujado com aproximadamente 45 cm de comprimento e 30 cm de altura, sem nenhuma marca perceptível do fabricante ou qualquer característica de identificação particular além da ornamentação comum de galo. A base da palheta está corroída e parece ter se soltado de sua montagem algum tempo antes da recuperação. Dentro do ponto de montagem cortado, 2 fios desgastados sobem na palheta. A imagem interna mostra-os terminando logo além dos pés do galo e não revela nenhuma fonte de energia ou outros componentes notáveis. Acredita-se que os fios já tenham sido conectados a um mecanismo de controle. As propriedades anomalas de SCP-1149 parecem estar sempre em vigor, mas são amplificadas em densidade e frequência quando o vento passa sobre ele na direção para a qual está apontando. Enquanto ativo, a atividade climática se tornará irregular nas proximidades de SCP-1149. A maioria dos efeitos anômalos ocorrerá dentro de um cone de efeito, de aproximadamente 215 km de comprimento com um arco de 5 graus, originado da ponta da flecha do objeto. Embora a frequência de aparecimento destes efeitos diminua acentuadamente perto dos limites deste cone, efeitos anômalos foram observados, em raras ocasiões, bem fora do cone de efeito. Quando mantido longe do vento, SCP-1149 faz com que um evento climático anômalo ocorra dentro de seu cone de efeito uma vez a cada 15 minutos em média, com cada evento normalmente durando entre 10 segundos e 2 minutos, dependendo da intensidade do evento. Quando exposto ao ar viajando ao longo de sua extensão, ou seja, oeste, em sua orientação atual, os eventos tornam-se mais frequentes e duram mais tempo. Quando expostos a ventos entre 25 e 40 km por hora, os eventos serão contínuos no centro do cone de efeito, com eventos parando e começando aleatoriamente perto e além das fronteiras. Além de 40 km por hora, os eventos começarão a se sobrepor, criando um evento contínuo crescendo em intensidade até que a velocidade do vento que passa sobre SCP-1149 diminua abaixo deste limite.
Relatório de incidente 1149-A. Os procedimentos de contenção originais para a SCP-1149 prendiam no lugar apontando diretamente para longe da superfície da Terra. Acreditava-se que esta orientação resultaria na menor magnitude possível de eventos climáticos anormais. No entanto, o efeito do objeto nas camadas atmosféricas superiores não foi previsto. Nos dias seguintes à contenção inicial, um ligeiro, mas perceptível aumento em eventos elétricos sprites e efeitos de aurora foi observado no sítio 37. A frequência desses eventos incomuns foi considerada como potencialmente atraindo atenção indevida para o sítio 37, e os procedimentos de contenção de SCP-1149 foram atualizados para uma orientação para o oeste. Adendo 1149-1. SCP-1149 foi descoberto nas ruínas de uma pequena casa costeira em OR, após uma forte tempestade ter passado pela área. Embora a tempestade primária em si não fosse estranha por si só, agentes da Fundação foram enviados para a área quando efeitos climáticos altamente anômalos foram observados sobre o Oceano Pacífico, focados em um formato de cone áspero emanando de. Os agentes não conseguiram encontrar o proprietário da casa, embora as evidências sugiram que a propriedade havia sido habitada até pouco tempo antes da destruição da casa. SCP-1149 foi encontrado firmemente afixado nos restos do que se supõe ser a parede interna de um galpão. Uma busca mais ampla na área não conseguiu localizar a base de SCP-1149 ou qualquer informação adicional sobre a origem ou operação de SCP-1149. Adendo 1149-2. Registro de teste de vento. Todos os testes foram conduzidos em condições fechadas no local 37. As estações meteorológicas fizeram leituras do próprio local 37, bem como de embarcações de observação localizadas em vários pontos ao longo dos limites do cone de influência de SCP-1149. Quando foram necessárias leituras de alta precisão, foi utilizado um satélite geoestacionário. Os fios que conduzem à base de SCP-1149 foram aterrados para esses testes. Adendo 1149-3. Registro de testes elétricos. Todos os testes foram conduzidos em condições fechadas no local 37. As estações meteorológicas fizeram leituras do próprio local 37, bem como de embarcações localizadas em vários pontos ao longo dos limites do cone de influência de SCP-1149. Quando foram necessárias leituras de alta precisão, foi utilizado um satélite geoestacionário. SCP-1149 estava com vento abaixo de 5 km por hora em cada um desses testes. Os fios que conduzem à base de SCP-1149 foram conectados a vários sinais elétricos. Se você vir um posto de gasolina que diz última parada de 70 milhas, continue dirigindo. Eu já estava dirigindo há cerca de 4 horas e 6 horas quando percebi que precisava parar. Não só pela gasolina, mas porque estava adormecendo ao volante. Meus olhos ficavam fechados por meio segundo de cada vez. Aquela coisa em que você pisca e de repente está 15 metros mais adiante na estrada do que pensava. Aumentei o volume da música e baixei a janela, mas o ar frio só ajudou por alguns minutos. Eu precisava de cafeína. A rodovia estava vazia. Eu não via outro carro há pelo menos 20 minutos. Quando vi o brilho de uma placa de posto de gasolina à frente, me senti aliviado. Era um daqueles antigos lugares independentes, não uma rede. Do tipo que parece não ser atualizado desde os anos 80. Um único prédio com 2 bombas na frente e uma placa pintada à mão que dizia última parada de 70 milhas. Entrei e estacionei perto da bomba. O estacionamento estava vazio, exceto por um caminhão surrado estacionado na lateral do prédio. Achei que pertencia a quem estava trabalhando no turno da noite. Saí, estiquei as pernas e enchi o tanque. Paguei na bomba e entrei. Eu deveria ter voltado para o meu carro e ido embora. Mas eu precisava daquele café. E eu precisava usar o banheiro. Então entrei. A loja era pequena. Alguns corredores de lanches e suprimentos para carros.
Uma estação de café no canto de trás com aqueles potes de vidro que provavelmente estavam no fogo há horas. Um refrigerador cheio de refrigerantes e energéticos na parede dos fundos. As luzes eram daquele tipo fluorescente forte que fazia tudo parecer um pouco estranho. O atendente estava atrás do balcão. Ele tinha talvez 50 anos, cabelos grisalhos ralos e um rosto que parecia não dormir há dias. Ele estava com a TV ligada, algum comercial noturno com o som baixo. Ele olhou para cima quando entrei e algo em sua expressão mudou. Só por um segundo. Como se ele estivesse surpreso ao me ver. Ou preocupado. Boa noite, disse ele. Ei! Só estou pegando um café. Fui até o fundo e me servi de uma xícara. Estava queimado e amargo, mas não me importei. Eu só precisava da cafeína para aguentar as próximas 2 horas. Peguei uma barra de chocolate também e levei tudo para o balcão. O atendente me ligou lentamente. Ele continuou olhando para além de mim, em direção às janelas. Em direção ao meu carro. Dirigindo sozinho, ele perguntou. Sim. Viagem longa? Mais algumas horas. Ele assentiu, mas não disse mais nada. Ele estava olhando para a janela novamente. Virei-me para olhar, mas não havia nada lá fora. Só meu carro na bomba. A estrada vazia além. Algo errado? Perguntei. Ele olhou para mim por um longo momento. Então ele deslizou um pedaço de papel sobre o balcão. Um guardanapo. Ele havia escrito com caneta. Você está sendo seguido. Não volte para o seu carro. Olhei para o guardanapo. Então olhei de volta para ele. Seu rosto estava completamente sério. O que você está falando? Ele ergueu a mão. Mantenha a voz baixa. Olhe para o monitor. Ele apontou para uma pequena tela de segurança montada na parede atrás do balcão. Ele mostrava uma imagem em preto e branco do estacionamento. Meu carro estava lá. E alguém estava parado ao lado dele. Meu estômago caiu. A figura estava do lado do passageiro, parada de frente para a loja. Não consegui distinguir nenhuma característica. Eles usavam roupas escuras e seus rostos estavam na sombra. Eu me virei e olhei pela janela. Não havia ninguém lá. Apenas meu carro. Lote vazio. Nada. Olhei de volta para o monitor. A figura ainda estava lá. Parado no mesmo lugar. Que diabos? Eu sussurrei. Não aparece quando você olha diretamente, disse o atendente. Só nas câmeras. Não sei por quê. Não sei o que é. Mas sei o que acontece com as pessoas que vão lá quando estão esperando por elas. Meu coração estava batendo forte. Olhei pela janela novamente. Nada. De volta ao monitor. A figura havia se movido. Estava mais perto da frente do meu carro agora. Ainda de frente para a loja. Isso é uma loucura, eu disse. Isso deve ser algum tipo de truque. Eu gostaria que fosse. Ele enfiou a mão embaixo do balcão e tirou uma pasta. Dentro havia notícias impressas. Relatórios de pessoas desaparecidas. Manchetes sobre corpos encontrados na rodovia. 4 pessoas nos últimos 8 meses, disse ele. Todos eles pararam aqui tarde da noite. Todos eles voltaram para seus carros mesmo depois que eu os avisei. Eles os encontraram a alguns quilômetros da estrada. Os carros pararam no meio da rodovia. Os motores ainda funcionando. Os motoristas ainda em seus assentos. Olhos abertos. Nenhuma marca neles. O legista disse que seus corações simplesmente pararam. Fiquei tonto. Isso não poderia ser real. Eu olhei os artigos. As fotos das vítimas. Uma jovem. Um homem de meia idade. Um casal na casa dos 30. Pessoas reais. Mortes reais.
Por que a polícia não fez nada? Perguntei. Feito o quê? Não há nada para investigar. Nenhum sinal de crime. Nenhuma testemunha. Apenas pessoas morrendo em um trecho solitário da estrada. Acontece o tempo todo. Eles atribuem isso à fadiga ou emergências médicas. Olhei para o monitor novamente. A figura estava ainda mais próxima agora. Parado bem na frente do meu carro. Quanto tempo dura? Perguntei. Normalmente até o nascer do sol. Às vezes mais. Mas se você ficar dentro de casa, estará seguro. Aquilo não pode entrar. Por que não? Ele encolheu os ombros. Não sei. Parei de fazer perguntas assim há meses. Só conheço as regras. Fique em casa quando escurecer. Não saia para o estacionamento. Espere o amanhecer. Eu queria discutir. Eu queria dizer a ele que ele estava louco. Mas não consegui explicar a figura no monitor. Eu não consegui explicar por que não estava lá quando olhei com meus próprios olhos. Tudo bem, eu disse. Vou esperar. Ele parecia aliviado. Bom. Inteligente. Você pode sentar no fundo se quiser. Tem um sofá. Tenho algumas revistas. Faltam apenas 4 horas para o nascer do sol. Ele caminhou até a porta da frente e trancou-a. O clique da fechadura foi alto na loja silenciosa. Só por precaução, disse ele. Às vezes as pessoas entram em pânico e tentam fugir. Dessa forma você não fará nada estúpido. Algo na maneira como ele disse isso me deixou desconfortável. Mas eu disse a mim mesmo que ele estava apenas sendo cauteloso. Ele estava tentando ajudar. Sentei-me em um banquinho perto do balcão. O atendente voltou a assistir seu infomercial. A cada poucos minutos eu olhava para o monitor. A figura sempre esteve lá. Às vezes em uma posição diferente. Às vezes mais perto do prédio. Mas sempre lá. Depois de cerca de 1 hora, perguntei se poderia usar o banheiro. Ele apontou para uma porta perto dos fundos da loja. Bem ali. Levantei-me e caminhei em direção a ele. Ao passar pelo balcão, olhei novamente para o monitor de segurança. Algo estava diferente. Levei um segundo para perceber o que era. O carimbo de data hora. A filmagem mostrava 23h47. Mas já passava das 3 da manhã. Eu tinha verificado meu telefone quando entrei pela primeira vez. Definitivamente já passava das 2. Parei de andar. Olhei para o monitor com mais atenção. A filmagem não foi ao vivo. Foi um loop. Os mesmos minutos tocando repetidamente. Meu sangue gelou. Olhei pela janela para meu carro. Realmente olhei desta vez. Não havia ninguém lá fora. Nunca houve ninguém lá fora. Mantive minha voz calma. Ei, que horas diz aquela câmera? Ele não respondeu por um segundo. Quando me virei, ele estava bem atrás de mim. Você deveria usar o banheiro, disse ele. Sua voz estava diferente agora. Embelezar. Você está segurando isso há um tempo. O carimbo de data hora está errado, eu disse. A filmagem é antiga. Sua expressão não mudou. Ele apenas olhou para mim com aqueles olhos cansados. Você viu os artigos, disse ele. Você viu o que acontece com as pessoas nesta rodovia. Isso pode ser de qualquer lugar. Qualquer um pode imprimi-lo. Ele deu um passo em minha direção. Dei um passo para trás. Você deveria ficar, disse ele. Não é seguro lá fora. Olhei para a porta. Bloqueado. A fechadura precisava de uma chave deste lado. Onde está a chave? Perguntei. Eu não posso deixar você sair. Não até de manhã. Para sua própria segurança. Eu recuei ainda mais.
Minha mão encontrou a maçaneta da porta do quarto dos fundos. Empurrei-a e entrei. Não era uma sala de descanso. Era um espaço de armazenamento. Diminua a luz com uma única lâmpada. Prateleiras cobriam as paredes. E nas prateleiras havia caixas. Dezenas deles. Cada um rotulado com uma data. Abri o mais próximo. Dentro havia uma carteira. Um telefone com tela quebrada. Um conjunto de chaves do carro. Uma carteira de motorista. A foto mostrava uma jovem. Cabelo loiro. Sorrindo. Reconheci o rosto dela pelos artigos. Abri outra caixa. Itens diferentes. Licença diferente. O homem de meia idade. Ele não estava avisando aquelas pessoas. Ele os estava levando. Ouvi passos atrás de mim. Eu me virei. Ele estava parado na porta, bloqueando a saída. Eles sempre descobrem, disse ele. Mas então já é tarde demais. Não há sinal de celular aqui. A cidade mais próxima fica a 65 quilômetros. Ninguém pode ouvir você gritar. Ele estava segurando alguma coisa. Um pedaço de cordão. Recuei para as prateleiras. Minha mão se fechou em torno de algo pesado. Uma chave inglesa. Velho e enferrujado, mas sólido. Você não quer fazer isso, disse ele. Será mais fácil se você apenas cooperar. Ele deu um passo à frente. Eu balancei. A chave inglesa acertou a lateral de sua cabeça. Ele cambaleou para o lado e bateu na parede. Não esperei para ver se ele caía. Passei correndo por ele pela porta da loja principal. A porta da frente ainda estava trancada. Peguei um banquinho do balcão e balancei-o contra a janela de vidro. Ele quebrou, mas não quebrou. Eu balancei novamente. De novo. Eu podia ouvi-lo atrás de mim. Levantando. Amaldiçoando. O terceiro golpe passou. Derrubei o vidro restante com o banquinho e subi pela moldura da janela. Cacos cortaram meus braços e pernas, mas não me importei. Caí na calçada do lado de fora e corri para o meu carro. Minhas chaves ainda estavam no bolso. Meu telefone ainda estava no porta-copos onde o deixei. Entrei e liguei o motor. Pelo retrovisor eu o vi tropeçando pela janela quebrada. Eu afundei. Dirigi por 1 hora sem parar. Quando finalmente parei em um ponto de descanso, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone. Estou sentado no meu carro agora. Portas trancadas. Motor funcionando. Liguei para o 911. Estão mandando alguém para o posto de gasolina. Disseram-me para ficar onde estou e esperar que um oficial viesse tomar meu depoimento. Continuo verificando meus espelhos. Continuo esperando ver faróis atrás de mim. O sol está nascendo agora. Posso ver o céu ficando cinza no horizonte. Eu deveria me sentir aliviado, mas não me sinto. Porque quando entrei naquela janela, quando corri para o meu carro e olhei para a loja, vi o monitor de segurança através do vidro quebrado. A figura ainda estava na tela. Parado no estacionamento. Mas não estava mais perto do meu carro. Estava exatamente onde eu estava quando quebrei a janela. Não sei o que ele estava tocando naquele monitor. Não sei se foi realmente um loop ou algo totalmente diferente. Não sei se ele inventou tudo para assustar as pessoas e fazê-las ficar ou se havia alguma verdade enterrada sob as mentiras. Tudo o que sei é que nunca mais dirigirei nesta estrada. E se você vir uma placa de posto de gasolina que diz última parada de 70 milhas, continue dirigindo. O que quer que esteja esperando lá, você não quer descobrir. Ritual de reflexão negra. Aqui está o que você precisa para fazer este ritual: um espelho de qualquer tipo. Uma vela de qualquer tamanho ou cor. Amigos para fazer isso, opcional, mas altamente sugerido. Eu provavelmente deveria avisá-lo,
uma vez iniciado este ritual, não há como interrompê-lo. O que estou dizendo é: não comece a menos que planeje terminá-lo. Você já quebrou um espelho, por acidente ou de propósito? Você já se olhou no espelho e sentiu como se houvesse algo te observando do outro lado, ou viu algo sinistro escondido nos olhos do seu próprio reflexo? Você provavelmente já ouviu a lenda de que quebrar um espelho dá 7 anos de azar. Lendas sobre espelhos existem há centenas de anos. Em particular, algumas civilizações antigas acreditavam que havia uma espécie de efeito purificador nos espelhos. Eles acreditavam que, ao olhar o reflexo nos olhos, transferiria a energia negativa da pessoa para esse reflexo. Eles acreditavam que isso tinha um efeito purificador, mas também perigos ocultos. É por isso que se sabe que quebrar um espelho causa azar. Pense nisso. Se isso for verdade, então toda vez que você olha no espelho, você está transferindo energia negativa para ele. Você pode imaginar quanta energia negativa existe dentro do espelho do seu banheiro? Quando você quebra o espelho, essa energia negativa é liberada e causa azar para todos ao seu redor. Para que este ritual funcione, você precisará de um espelho que não se importe de quebrar. Segundo o manifesto, tanto o risco como a eventual recompensa deste ritual são maiores dependendo da idade do espelho. Faz sentido se você pensar bem, um espelho mais antigo foi mais examinado e, portanto, tem mais energia negativa dentro dele. Para iniciar o ritual, você deve olhar seu reflexo nos olhos, transferindo sua energia negativa para o espelho uma última vez. Você só precisa fazer isso por alguns segundos. Então você precisa se inclinar para frente e respirar no espelho, fazendo-o embaçar. Minhas fontes referem-se a isso como ungir o espelho com a respiração. A princípio, você pode achar isso estranho, mas procure um pouco e acho que descobrirá que a palavra respiração já significou algo semelhante a espírito. Ao respirar no espelho, você está simbolicamente se ligando a ele e à energia negativa contida nele. Essa ligação é crítica para o sucesso do ritual. Todos do grupo também precisam realizar esta etapa, antes de passar para a próxima. Depois de concluído, você pode acender a vela. Use a vela para queimar o espelho, isso agita a energia negativa interna. Você só precisa fazer isso por alguns segundos ou até que haja uma marca preta perceptível no espelho. Observe que quanto mais tempo você fizer isso, mais agitada ficará a energia negativa. Depois disso, a etapa final é quebrar o espelho. Concluída esta etapa, sugiro que você comece a correr. Veja, na verdade é um equívoco comum pensar que quando uma pessoa quebra um espelho, ela terá azar. Isto não é verdade. Quando um espelho é quebrado, a energia negativa permanece em um local, perto do espelho quebrado, até que eventualmente se dissipe. Ou, pelo menos, normalmente acontece. Se você completou as etapas acima, então você se amarrou às energias negativas por meio da respiração. Isso significa que eles irão persegui-lo onde quer que você vá. É por isso que eu disse anteriormente que seria melhor completar este ritual com um grupo. Se houver apenas uma pessoa fazendo este ritual, então toda a energia negativa irá persegui-la, mas se houver um grupo, então a energia negativa será espalhada de forma mais tênue. Isso aumenta suas chances de sobrevivência. A má sorte irá segui-lo durante toda a noite. No início, tudo começará como pequenos incidentes. Um prego lascado ou um pneu furado. Os incidentes começarão a aumentar, à medida que coisas cada vez mais horríveis acontecem ao seu redor. Eventualmente, esses incidentes se tornarão fatais, não importa com quantas pessoas você tenha feito. O ritual. Como eu disse, não comece este ritual a menos que planeje terminá-lo. O único conselho que posso dar para sobreviver à noite é lembrar que a energia negativa está ligada a você através da respiração. Sua respiração é como a energia negativa detecta você, portanto, se você se encontrar em uma situação ruim, tente prender a respiração. Isso deve torná-lo temporariamente invisível para ele. Claro, você só consegue prender a respiração por um certo tempo, ainda assim,
essa técnica pode fornecer alguns segundos extras para você sair de uma situação perigosa. Neste ponto, você provavelmente está se perguntando por que alguém se envolveria nesse ritual? Por que alguém arriscaria sua vida assim? Bem, a maioria das pessoas que tenta provavelmente não achou que realmente funcionaria, mas há uma razão além disso. A má sorte irá persegui-lo durante toda a noite, mas se você conseguir sobreviver até o amanhecer, não apenas descobrirá que sua onda de azar terminou, mas que uma nova onda de boa sorte está prestes a começar. As primeiras luzes do amanhecer têm uma propriedade especial e purificadora. Se você sobreviver até de manhã, a energia negativa dentro do espelho será purificada e entrará novamente em seu corpo, enchendo-o até a borda com energia positiva. Depois disso, tudo parecerá correr do seu jeito. Você descobrirá que as pessoas geralmente são mais legais com você e que o sexo oposto se sente extremamente atraído por você, ou pelo mesmo sexo, se preferir. Você terá sucesso em tudo o que fizer, seja uma entrevista de emprego, um exame importante ou um empreendimento comercial. Eu sugiro comprar um bilhete de loteria. Deve-se destacar que a quantidade e a duração da sua boa sorte serão equivalentes à quantidade de energia negativa que estava no espelho. Se você acabou de comprar o espelho na loja, a sorte durará apenas alguns dias e não será tão severa. Porém, se você usar um espelho antigo, sua sorte será muito mais poderosa e poderá durar meses ou até anos se o seu espelho tiver idade suficiente. Se você usar um espelho que tem uma conexão mais pessoal com você, como um espelho do banheiro ou do seu quarto, a boa sorte que você experimentará será mais adequada aos seus gostos e desejos específicos. Mais uma coisa sobre a qual provavelmente deveria avisá-lo é o momento do ritual. Precisa ser iniciado após o pôr do sol e faltando pelo menos 6 horas para o amanhecer. 2 truques comuns que as pessoas tentam usar em relação a esse ritual são começar durante o dia e alguns minutos antes do amanhecer. Começar perto do amanhecer é provavelmente o menos perigoso desses pequenos truques. Se você fizer isso, a energia negativa não terá tempo suficiente para se manifestar totalmente antes de ser purificada. Ele simplesmente se dissipará no ar em vez de fazer qualquer coisa, e você provavelmente irá embora pensando que tudo foi uma farsa gigantesca. Começar durante o dia é mais perigoso. As pessoas começam durante o dia pensando que a luz do dia irá destruir instantaneamente a energia ruim e mantê-las seguras. Isto não é verdade. Observe que eu disse que é a luz do amanhecer que tem o poder purificador, e não a luz do dia. Ao começar durante o dia, você realmente dá ao azar mais tempo para persegui-lo, assim, diminui significativamente suas chances de sobrevivência. Você sabe, muitas pessoas podem chamá-lo de estúpido ou louco por tentar esse ritual. Eu não faria isso, no entanto. Eu posso entender o pensamento que envolve isso. Posso entender querer assumir o controle da sua sorte, tanto boa quanto ruim, em vez de aceitar as reviravoltas aparentemente aleatórias que a vida parece nos dar. Escrito por Bishop Storm e carregado originalmente em 19 de julho de 2013, o conteúdo está disponível em CC BY SA. Insanidade. Você já amou tanto alguém que sabe que vai dar certo? Isso aconteceu comigo, exceto que não funcionou. Quando a vi pela primeira vez, previ que seríamos amigos. E estávamos, embora eu nunca soubesse que ela realmente sentia algo por mim. Alguns meses se passaram e algo aconteceu, eu não conseguia parar de pensar nela. Um dos meus amigos mais próximos, vou chamá-lo de L, ficava me contando coisas que dizia quando eu não estava por perto. Fiquei intrigado. E então, apaixonado. A semana de nervosismo e ansiedade começou, e eu ficava dizendo a mim mesmo: hoje vou perguntar, mas continuei adiando até sexta. Bem, não exatamente adiando, tínhamos ensaios todos os dias para o GCS E-Drama, então estávamos ambos bastante ocupados. Naquela sexta-feira, finalmente consegui perguntar a ela. Ela me disse que costumava ter sentimentos por mim, mas seguiu em frente. Ela ainda queria ser amiga, boas amigas, é claro. Então, eu quebrei. Pensei nela em todos os momentos em que estava acordado e durante o sono.
Às vezes até chorava pela oportunidade perdida, que ainda parecia aberta. Nosso amor foi quebrado. Amamos em momentos diferentes. Todos os dias e todas as noites tentei me acalmar com música. Principalmente aqueles que me animaram quando meu melhor amigo me odiava. Mas isso foi diferente. Todos os dias, eu chegava da escola e a via online no Facebook, mas o demônio me disse para não falar com ela. Meu quarto começava a derreter sempre que eu ouvia o nome dela, ou falava dela com um amigo ainda mais próximo, a quem me referirei como G. Meus parentes de antigamente falavam comigo do céu, dizendo-me para seguir em frente e ser mais forte. Mas como poderia ser forte quando converso com parentes falecidos? Eu tinha um encontro marcado com o mestre da insanidade no meu pesadelo, e ele disse que eu estava muito longe de ser são. Eu ainda a amava. Eu queria estar com ela até a morte. Mas ela e todos os outros já se foram, longe do meu alcance. Sentei-me no meu quarto. O dia lá fora estava cinzento e havia uma espessa camada de poeira por toda parte. Fazia muito tempo que eu não ia à escola, e eles também não. Não me lembro da maioria deles. Não me lembro quantos anos tenho, nem o nome da aldeia onde moro. Meu nome não significa nada. Fazendo há uns 3 anos que não tenho notícias de G. A casa, se é que ainda se podia chamar aquilo de casa, estava desolada. Exceto uma mesa. Uma mesa e um comprimido, não os outros que eu estava tomando, que acabaram há mais de 2 anos. Uma única pílula de cianeto. Eu peguei. Meu coração parou, minha visão ficou turva pelo que pareceu uma eternidade. Acordei na minha cama. Tudo estava como era antes de eu perguntar. Desci e os vi. Meus avós. Aqueles que eu mais queria conhecer. E eu não pude acreditar nos meus olhos, eu vi ela. Tão linda quanto ela era no dia em que perguntei. Ela me disse que todos os meus amigos morreram em algum tipo de acidente de carro. Eles estavam todos lá. L, G, todos. Até minha irmã e meus pais. Finalmente percebi que estava em casa. E grátis. As luzes se apagaram. A sala ao meu redor era um nada. Algo estava errado. Restaram apenas os ossos daqueles que amo. Eu não amo ninguém. Aquela garota não significa nada para mim agora. Tudo que alguém faria comigo seria me negligenciar. Grite comigo. Me machucar, às vezes. Em todos os sentidos. Até que eu simplesmente explodi. Tudo que eu sempre quis foi amor. Os ratos correndo nas poças de sangue meu e de outros eram uma boa companhia. Também era uma refeição decente, se eu estivesse com muita fome. Então, um dia, tudo estava gritando, 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 gritando. Todos eles deveriam ficar como eu os deixei. Morto. Mas rapidamente descobri que não era possível matar o que já estava morto, e quando eles vieram atrás de mim, batendo na porta, uma cacofonia de gemidos e gritos de angústia. Suficiente! Eu tentei de tudo para fugir. Cianeto. Cortando meus pulsos, me enforcando. Eu tentei de todas as maneiras me matar, mas tudo o que pude sentir foi a imensa dor da morte, apenas para acordar onde comecei. Vivo. Então, infelizmente, vivo. Nada pode viver sem cérebro. Nem mesmo eu. Peguei minha velha faca enferrujada, enfiei-a no olho direito e cavei fundo, até que um enorme buraco estava de um lado. Era como se eu estivesse me observando fazendo isso. Eu podia ver minha mão alcançando o buraco em meu rosto, eu podia ver minhas unhas crescidas arranhando o tecido. Até que finalmente cheguei ao meu cérebro. Minha mente fodida. Não havia cérebro. Com o olho restante, olhei para um espelho quebrado. Névoa. Uma névoa azul pálida encheu minha cabeça. Não admira que tenha sido tão fácil passar, não vi nenhuma caveira. A névoa azul pálida saiu do buraco no meu rosto e envolveu a sala. Eu apaguei.
Quando acordei, foi como se nada tivesse acontecido. Exceto, a ferida permaneceu. Não a ferida inteira, mas foi como se o pedaço do meu rosto que eu havia arrancado estivesse simplesmente costurado de volta na minha cabeça. Com a visão completa intacta, fui até meu espelho quebrado para ver se meu rosto estava melhor, exceto por uma linha de pontos. Acordei no dia seguinte, coberto de cicatrizes. Poderia ter sido qualquer coisa, ratos, arranhando-me durante o sono, qualquer coisa. Eu podia sentir algo vazando dos meus olhos. Não lágrimas. Não sangue. Mas, a névoa azul pálida que estava na minha cabeça. Saindo dos meus olhos e se estabelecendo na minha frente. Formou uma espécie de poça. Então, formei algo que eu não via há muito tempo. Uma pessoa. Se eu estava alucinando ou não, não me importava. Era outra pessoa para matar. Mas eu não queria matá-lo. Eu queria que isso me ajudasse. Ele se aproximou de mim e colocou a mão em meu ombro. Ele falou: tudo isso começou porque uma pessoa te derrubou. Isso não é verdade. Foi todo mundo. Todos os meus amigos me abandonaram. Minha família não sabia nada sobre mim. Agir feliz foi difícil. Isso não era motivo para viver assim. Sua antiga casa. Você não troca de roupa Deus sabe quanto tempo. Você tenta matar qualquer coisa viva que vê. Eu posso parar com isso. Você pode me matar. Sim, mas não farei isso. Posso mandá-lo de volta, no entanto. Antes de tudo, e então você saberá que não deve fazer isso. Deixe-me fazer isso? Faça isso. Apaguei e acordei em minha casa, minha verdadeira casa. Olhei a data, 2013. O ano que perguntei. Minha mãe entrou gritando para eu levantar, senão chegarei atrasado à escola. Cheguei na escola. Não me lembro de nada sobre isso, nem de quem são meus amigos. Eu me lembro dela. Havia uma multidão reunida em círculo, professores tentando acalmar a todos. Tentei vislumbrar o que era e era ela. Empalado em um dardo. Eu corri. Corri para o campo, corri até o galpão dos caseiros e chorei. A névoa azul pálida veio em minha direção. Eu salvei você. Por que você está chorando? Ela era minha amiga. Você a matou. Muito patético. Eu poderia muito bem fazer o mesmo com você. Mas não vou. Vou deixar você viver com isso, sabendo que a culpa é sua. E não, você ainda não pode morrer, bons sonhos. E fiquei sozinho. Choro. 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 Se você gostou, se inscreva para mais.